boa noite Juazeiro, boa noite Ceará, boa noite Brasil. Pois é, estamos chegando aqui na FM 91.9 Iracema, primeiríssima do Cariri, para mais um O Duelo. Já chegaram por aqui os nossos duelistas, pois é. Na ala da direita nós temos aqui o Matheus Linardi, que já chegou aqui em ponto de bala para mais um duelo. Boa noite, Matheus. Como é que você está, meu querido? Você está bem? Fale com a nossa audiência. Seja bem-vindo. Boa noite, Osmarcélio. Boa noite, queridos ouvintes, pessoal aí que acompanha a gente, né, pelo YouTube, pelo Instagram. Tô sim em ponto de bala aqui, né? A gente tem um novo formato para testar hoje e bora ver como é que a audiência vai responder, né, a essas nossas alterações. Com certeza. E pelo que eu estava dando uma olhada aqui, o Matheus, eu acho que vai ficar um pouco mais, eu acho que mais ácido, um pouquinho ácido, porque nós teremos a participação, né, da audiência, tanto da direita quanto da esquerda. Isso. Né? E isso vai trazer, eu acho que vai trazer uma mais para o embate, para o duelo, né? E a gente espera a participação dos ouvintes. Por falar nisso, eu quero lembrar para você que é o seguinte, olha, o nosso elo de comunicação é o WhatsApp. Você manda a sua mensagem pelo código diário 88 2157 1191. E aí você faz a sua pergunta, faz a sua crítica, tira a sua dúvida e a partir de hoje você vai poder opinar também. Ok? Agora, do lado, na ala da esquerda, no corner da esquerda, está ele, o sempre chegando aqui, né, elegantemente, mas pronto para defender a sua ideologia com firmeza, né, com austeridade. Ele, o Rafael Boaventura. Boa noite, Rafael, seja bem-vindo, meu querido. Fale com a nossa audiência, você está bem? Como é que você está, querido? Boa noite, Osmarcélio, boa noite, Matheus Linardi, boa noite, amigos que estão nesse momento sintonizados na 91.9 FM, na Rádio Iracema. Boa noite hoje especial ao Francisco Humberto, um senhor que me trouxe aqui de Uber com um repertório muito vasto. Acredito que quanto maior, né, a idade, maior a experiência e o repertório. Francisco Humberto também boa noite, obrigado também pela audiência, seu Humberto, e agradecer toda a turma que está nos acompanhando também em São Paulo. Não podemos esquecer, né, Josmarcelo? Cada vez mais nossa audiência aumentando também no estado de São Paulo. Um forte abraço e estamos aqui para mais um duelo. A gente está olhando aí pelo mapa da nossa audiência, a gente está vendo marcações aí em várias cidades do estado de São Paulo, como Carapicuíba, Osasco, Barueri. Nós temos também o pessoal lá em Praia Grande, nós temos o pessoal em Santo André, enfim. São Paulo está nos acompanhando e isso nos deixa muito feliz. Por isso eu quero agradecer muito a audiência dos paulistas, dos paulistanos, de todas as pessoas do sul do nosso país, do centro-sul, o pessoal de Belo Horizonte também. A gente tem recebido aqui algumas mensagens. Bem, as regras agora elas estão mais objetivas, né? Isso aí. Olha, perguntas serão alternadas entre direcionadas e abertas, tá bom? 2 minutos para a resposta inicial. Primeira pergunta, 2 minutos para a resposta. 1 minuto para a réplica, 1 minuto para a tréplica. Ataques pessoais continua proibido, tá bom? Na hora que for detectado, microfone cortado e o bloco se encerra automaticamente.
tá? O tempo aqui é soberano, então cuidado para não fugir da pergunta. Aliás, nem pode fugir da pergunta, tá bom? É expressamente proibido fugir da pergunta. Vocês estão preparados? Estão prontos? Vamos lá para o nosso duelo, vamos para a primeira pergunta, né? A gente já passou aqui pela apresentação dos debatedores e vamos para a primeira pauta, que é a municipal regional, ok? Pedro Lobo reforça oposição a André Barreto. Eita, agora o bicho vai pegar, viu? Tô vendo aí pela cara do Rafael. A matéria mostra que o vereador Pedro Lobo tem intensificado o tom de oposição à gestão do prefeito André Barreto, assumindo postura mais incisiva nas críticas à administração municipal. Segundo o texto, o parlamentar questiona decisões do executivo e cobra mais transparência e eficiência na condução das políticas públicas. Pedro Lobo afirma que sua atuação é de fiscalização e defesa do interesse público. Já aliados da gestão avaliam que o discurso tem elevado a tensão política e pode dificultar o andamento de pautas importantes no município. O cenário revela um ambiente de maior polarização na política local, com embates mais frequentes entre base e oposição e possíveis reflexos no debate eleitoral futuro. Eu faço a pergunta direcionada para Matheus Linardi. Matheus, oposição firme fortalece a democracia ou gera instabilidade administrativa? Vamos fazer assim, vamos fazer melhor. A pergunta direcionada, tá bom? O Matheus terá 1 minuto e meio para responder e o Rafael Boaventura 1 minuto e meio também na mesma pergunta. Vou repetir, tá bom? Oposição firme fortalece a democracia ou gera instabilidade administrativa? Se você não tiver oposição, primeiramente você não tem democracia, né? Então é claro aí que vai fortalecer. O que aconteceu em relação aí ao Pedro Lobo é que ele já vinha sendo caçado, e esse caçado dele é com C cedilha, né? Dentro do partido já vinham atrás das lideranças dele, queriam os votos dele. Ele teve uma votação relevante, né, no pleito de 2022. Então ele estava ali com um grupo político muito articulado, e como ele não estava beijando o anel do grupo político que está no poder, a galera caçou ele com C cedilha mesmo, foi pra cima. E ele faz a melhor coisa que ele faz de fato é ser oposição a essa galera que, se dependesse deles, tinham eliminado ele completamente da vida pública. Rafael. A oposição ela é inerente ao processo, né? É necessário que se ter oposição. Onde não tem oposição, não tem política. Já começa daí. Agora, o que a gente tem que atentar para o fato do Pedro Lobo é como funciona a esquerda, entre aspas, para quem está nos acompanhando aqui na transmissão ao vivo, viu que eu fiz as aspas, porque a esquerda, ela defende ideais que a esquerda do Crato não defende. Vamos ser bem sinceros aqui. O que aconteceu com o Pedro Lobo foi um caso isolado. Ele não foi expulso da esquerda porque ele cometeu assédio. Ele foi expulso da esquerda porque queriam os votos dele. Ele foi expulso do PT, aliás, não foi da esquerda. Foi expulso do PT porque queriam os votos dele. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque teve aquele caso que a gente trouxe ontem aqui. Inclusive eu recebi uma mensagem em tom ameaçador, inclusive, pelo que eu falei aqui, mas eu repito aqui no ar o que eu disse. O prefeito do Crato está acobertando assediador. E quando aconteceu o caso do assediador, ele sequer foi demitido. O nome dele sequer foi mencionado. Então como é que tem 2 pesos e 2 medidas? E tem outro ponto, Josmar Célio. O assediador já foi constatado que teve o assédio. O Pedro Lobo, o processo ainda está rolando. Ok, agora o Matheus terá 1 minuto de
réplica e o Rafael 1 minuto de tréplica, ok? E aí entra o embate. Certo. Assim, em relação a essa questão do Pedro Lobo fazer oposição, novamente, é o movimento mais inteligente que ele faz, até porque não queriam ele dentro do grupo, né? Queriam que ele baixasse a cabeça e dissesse amém, e ele disse, eu não vou fazer isso, eu tenho condições de estruturar o meu grupo e ser alguém mais relevante, e ele tá indo para a oposição. E a gente tem que lembrar que a eleição do Crato, ela foi decidida por pouquíssimos votos. O Aloysio perdeu por menos de 2.000 votos, salvo engano, foi pouco mais de 2.000 votos. Então, assim, os votos do Pedro Lobo vão sim fazer uma diferença muito grande, tanto nesse pleito de agora, quanto no pleito que vem, né? A eleição de prefeito. A gente tem que lembrar sempre disso. Agora, a pergunta que não quer calar, não é? A base do Pedro Lobo, ela vai continuar com o Pedro Lobo ou ela vai migrar para a base do Zé Ailton? Porque o objetivo principal do Zé Ailton está bem nítido, né? O objetivo principal dele... Eu acredito que as lideranças que foram exoneradas, e foram, né, várias lideranças do Pedro Lobo, né? O Pedro Lobo tinha vários cargos dentro da gestão, né, as lideranças políticas dele, e alguns foram exonerados. Essa galera que foi exonerada, com certeza não vai colar com a base do prefeito. Mas já, né? Quem não foi é outra história. E aquela coisa, eu sempre falo aqui, o poder muda de mãos. Então, a partir do momento que exista aí uma perspectiva de poder também pro Pedro Lobo na oposição, porque o poder atrai e a perspectiva de poder também atrai. Muita gente pulou pro Elman no ano passado quando sentiram a perspectiva de poder indo para ele. Não era o poder legítimo, entendeu? Agora, sabe qual é o principal problema que eu enxergo aí, Matheus? É o Pedro Lobo pedir votos para o Guimarães no Senado e pedir votos para o Ciro Gomes, por exemplo. Ou então o Pedro Lobo pedir votos para o Guimarães no Senado, mas daqui a 2 anos está no mesmo palanque do Aloysio. A questão está no mesmo palanque do Aloysio Brasil. Será que ele vai ser bem aceito nesse grupo também da direita? Eu vejo a direita tratar muito melhor, digamos assim, os dissidentes do que a esquerda. A gente fala, por exemplo, de lideranças políticas que execravam o Bolsonaro, chamava ele de genocida. O Fernando Holliday é um grande exemplo disso. E o cara foi abraçado como se fosse filho do Bolsonaro, entendeu? Então a direita ela acolhe bastante, a esquerda não. Ok. Agora eu quero ouvir a nossa audiência, de direita, de esquerda, quem está com a razão nesse ponto. Você vai mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, também pelo Instagram ou YouTube. Mas seja direto, tá bom? Aqui não tem plateia decorativa. O que temos é audiência que participa diretamente. E a gente já está recebendo aqui mensagem. Deixa eu abrir aqui rapidinho, tá bom? Porque é muito importante essa mensagem aqui. É do Nathaniel, eu acho. É isso mesmo. E então, seguinte, ele está falando o seguinte, olha, boa noite, fico triste em saber que Rafael recebeu ameaças por falar a verdade. Admiro também sua inteligência e continue sem medo. Hoje você parece favorável para... Hoje saiu parecer favorável para a cassação do prefeito do Crato. Eles tentam intimidar. E agora serão intimidados e quem sabe até cassados. Então tá aí a mensagem direcionada para o Rafael Boaventura. E a gente vai dando sequência. Tem uma pergunta aberta aqui ainda, né, sobre o tema, tá? Vocês fariam oposição radical ou negociariam espaço político? Rafael, você tem 1 minuto e meio. No caso em tela, o Pedro Lobo está correto em fazer uma oposição, mas é bom que se diga que ele não está fazendo uma oposição radical, não é? Porque se fosse radical, ele teria rompido em toda a estrutura do PT. A primeira coisa que ele fez foi afirmar que não vai fazer oposição ao Guimarães, que continua na base do Guimarães, que vota no Guimarães para o Senado Federal, ou seja, ele não vai fazer uma oposição radical. Mas no município de Crato, ele vai fazer oposição, e uma oposição justa, porque o que aconteceu com o Pedro Lobo, para quem não sabe, ele foi um dos primeiros membros do PT do Crato.
Então olha aí, na primeira oportunidade que tiveram de escanteá-lo, não contaram até 2, como nós sabemos. E eu repito, na época eu fui uma das pessoas que critiquei a atitude do Pedro Lobo. Nós criticamos aqui no ar e disse que estava acertada a suspensão dele até que se provasse o contrário. A suspensão dele era correta e mais à frente a expulsão. Só que aconteceu um caso pior, como a gente já frisou aqui. Não aconteceu absolutamente nada com o cidadão, entre aspas, não, o cidadão não, com o assediador, que inclusive foi constatado que aconteceu o assédio. Ou seja, é justo, ele está na oposição hoje, mas ele não está fazendo uma oposição radical. Eu, no lugar dele, faria uma oposição mais radical do que a oposição que ele está fazendo por hora, que é uma meia oposição, digamos assim. Ok, Matheus, 1 minuto e meio. Como é que você negocia espaço político num grupo que não lhe quer? A primeira coisa que... Não é? Porque assim, foi público e notório a partir do momento que começaram a exonerar as lideranças dele, pessoas que marcharam com ele juntamente na campanha, que não estavam querendo ele. Então não tem como você negociar espaço num ambiente que não estão lhe querendo. Então ele faz mais do que certo em buscar apoio na oposição novamente. Existe aí uma perspectiva de poder muito forte para as próximas eleições. A oposição do Crato, ela está crescendo a cada dia que passa. Na verdade, a oposição no estado do Ceará, ela está crescendo a cada dia que passa. Então o Pedro Lobo, ele fez um movimento muito inteligente. E a gente tá aqui no interior, a política nacional, a política estadual, ela não influi tanto quanto a política municipal mesmo, como o relacionamento dele com os eleitores, como os acordos que são firmados. Ninguém aí tá preocupado se ele continua apoiando o Lula ou se vai votar no Elmano. As pessoas querem saber se ele vai honrar com os compromissos que ele firmou. É assim que se faz política municipal. Muito bem, muito bem. E olha só, a gente está recebendo mensagem diretamente da cidade de São Paulo. O cidadão está um pouco chateado, sabe? Ele disse que mandou mensagem ontem e não foi lembrado e por isso ele não vai participar muito. Eu fico muito triste porque a sua presença dentro do programa é muito importante, né? Mas fique à vontade, a gente aqui nós temos aqui uma democracia. Só para sair aqui como advogado de defesa do Josmar Célio, são muitas mensagens, entendeu? Às vezes, de fato, não dá tempo de ler. Mas é importante a participação do Sim, nosso com certeza. Por isso que eu digo para ele aqui, não desista da gente, que a gente não desiste de você nunca. E é por isso que a gente enxugou o programa mais, né, para dar espaço para os ouvintes participarem. Para os ouvintes. Cada vez mais. Exatamente isso. Agora 18h30, eu vou para um pequeno intervalo. Você não sai daí. Eu volto já. Você está ouvindo FM Iracema 91.9. Você, contribuinte de Juazeiro do Norte, tem diversas alternativas para quitar o seu IPTU 2026 e ainda concorrer a prêmios. À vista com até 15% de desconto ou parcelado em até 6 vezes. E pagando o IPTU, você concorre a 2 carros elétricos e 2 motos 0 km. O boleto pode ser emitido na Secretaria de Finanças ou no site da Prefeitura. Aqui, o seu IPTU é transformado em obras e serviços para você. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Cariri Connect chegou pra te ligar. Cariri Connect chegou pra te ligar. Internet de verdade que não vai te deixar. Velocidade e confiança sempre ao seu lado. Com Cariri Connect você fica conectado. Ai, Cariri Connect, rápido e estável do jeito que você quer. Filmes, séries, jogos, trabalho e lazer. A melhor conexão é pra você viver sem travar, sem cair. Pode confiar, Cariri Connect é só aproveitar. Cariri Connect, conectando você ao que importa. De
dia 25 de fevereiro tem economia e muito frescor para sua mesa. Na quarta-feirão do Horti no Mix Mateus. Laranja o quilo 1,99. Cebola comum o quilo 2,89. Batata lavada o quilo 3,79. Tomate longa-vida o quilo 3,89. Ovos brancos Iana 20 unidades 10,89. Ofertas válidas apenas 25 de fevereiro. Aproveite. E 27 de fevereiro tem pancadão de ofertas Mix Mateus. Eu sou do Cariri, Juazeiro do Padre Cícero Romão. Lubrificantes e combustíveis só compro no Casarão. Aqui tem qualidade, procedência, preço justo e o atendimento é personalizado. Meu amigo, lá do posto Casarão, você tem respeito e é bem tratado. O meu carro em outro posto eu não levo não, só abasteço, só troco óleo no Alto Posto Casarão. Alto Posto Casarão, Alto Posto Casarão. Nesse eu confio e não tenho medo não, qualidade, preço justo de verdade é só no Alto Posto Casarão. É isso aí, meus amigos, eu só indico que é bom de verdade. Alto Posto Casarão é o melhor que tem nessa cidade. Vem pra cá, cuida! Alto Posto Casarão, Alto Posto Casarão. Nesse eu confio e não tenho medo não, qualidade, preço justo de verdade é só no Alto Posto Casarão. Você está ouvindo o FM Iracema 91.9. Voltamos e lembrando para você mais uma vez que o nosso elo de comunicação é o WhatsApp. Você vai ligar ou, aliás, você vai mandar a sua mensagem. Pode ser mensagem de texto, pode ser mensagem de áudio. Código de área 88 2157 1191. Agora o Rafael Boaventura tem um recadinho para você. Lembrando que trabalhamos em nome de O Cangaço Bar que fica na Avenida Padre Cícero, 1751, no bairro Salesianos. Próxima sexta-feira, encontro com o blues no Cangaço Bar. Roberto Lessa e Felipe Casaux, com super banda formada por Leonardo Vasconcelos, Edmund Júnior, Dalton Moura e Marcelo Holanda. Sexta é dia de blues no Cangaço Bar. A partir das 22 horas vai ter homenagens aos 3 reis do blues: B.B. King, Alfred King e Fred King. Muito bem, olha só, no Instagram está nos acompanhando aí a Cláudia Duarte Boaventura. Boa noite para você, um cheiro e um queijo. Também a Érida Moreira, um cheiro e um queijo, muito obrigado aí pela audiência, tá bom? E a gente vai para a próxima pauta. Pedro Lobo comenta denúncia de importunação sexual. Vamos lá. A matéria aborda a repercussão de uma denúncia de importunação sexual envolvendo o vereador Pedro Lobo. No texto, o parlamentar se pronuncia publicamente sobre o caso, nega as acusações e afirma confiar no devido processo legal para o esclarecimento dos fatos. O episódio gerou forte debate no meio político e nas redes sociais, reacendendo discussões sobre responsabilidade de agentes públicos, presunção de inocência e padrões éticos no exercício do mandato. Enquanto apoiadores defendem cautela e respeito às investigações, críticos argumentam que a gravidade da denúncia exige posicionamento institucionais mais firmes. O caso
amplia a tensão política no município e coloca em evidência os limites entre julgamento público, responsabilidade política e decisão judicial. Vamos lá, uma pergunta agora para o Rafael Boaventura e também para o Matheus Linardi. 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica, ok? Denúncia pública deve afastar automaticamente um agente político? Quem começa é o Rafael Boaventura. No caso em tela, sim, eu acredito que ele deveria ter sido afastado, como foi. Só que o que aconteceu foi uma verdadeira caça às bruxas, no caso do Pedro Lobo. Já no caso do assediador, que foi constatado que ele cometeu o assédio, nada aconteceu. Eu reitero aqui as mensagens que recebi ontem relacionadas à minha fala, recebi hoje também, a gente até conversou. Vou dizer aqui de antemão que já tem o nome do assediador. Vou só pedir autorização à direção da rádio. Caso eu tenha autorização amanhã, eu trago a notícia completa. E é um absurdo você ter um discurso e sua prática ser outra. E é isso que a gente está enxergando aqui. Não adianta o prefeito do Crato vir a público e dizer que defende a igualdade, que defende as mulheres, que é contra o abuso contra as mulheres, se na hora que ele tem a oportunidade de fazer o inverso, né, ele faz justamente a mesma coisa que os abusadores fazem, que é acobertar. O que está acontecendo no município do Crato é muito grave, pessoal. E a gente não está vendo, Matheus, tem uma repercussão, que a gente não vê as pessoas cobrando o nome do assediador. No caso do Pedro Lobo, teve muita gente que atirou pedras no Pedro Lobo. Repito, não estou defendendo o Pedro Lobo, mas quando você compara um caso ao outro, o Pedro Lobo sequer ele já teve a audiência para ele responder. No outro caso já foi constatado que aconteceu o assédio. O cara não foi demitido, não aconteceu nada com o cara e nem o nome dele a gente pode falar. Isso é uma questão muito crítica, né? Até porque me deixa preocupado essa situação de o Rafael haver recebido ameaças. Isso é uma coisa muito covarde, seja lá de onde tenha vindo. Isso é uma atitude covarde, extremamente covarde, e deve ser investigada. Deve ser investigada, viu? Porque isso também é grave, tá bom? Matheus. Com certeza, eu acredito que sim. Se há denúncia, existe aí, vamos lá, tem que suspender para que possa investigar, para que a pessoa também não possa exercer influência sobre a investigação, porque quando você não suspende as atividades da autoridade, ela pode utilizar ali, né, do seu poder para barrar as investigações, para dificultar as investigações, para intimidar testemunhas. Então é interessante sim que haja essa suspensão, e não é que, vamos lá, não é uma acusação vazia. Em ambos os casos tem um conjunto probatório muito farto. O que aconteceu, por exemplo, com o Pedro Lobo, por mais que ele diga que ele é inocente, vamos lá, a passageira, né, alega que ele passou as partes íntimas dele eretas nela. Quando você esbarra em alguém, você não esbarra em alguém com a sua parte íntima ereta, né? Até porque você não tá ereto o tempo todo. Então, existem coisas aí que precisam ser melhores investigadas. Eu não quero jogar mais gasolina ainda do que essa história tem, mas nesse caso, sim, a gente não pode aí, como eu falei, comprar uma narrativa cegamente. Não é porque quem me conhece sabe, não. Peraí, quem me conhece sabe, não.
a gente tem que investigar, a gente tem que ser prudente, a gente não pode se apressar em jogar ambos aí na fogueira. Só que no caso que a gente tratou aqui da servidora, né, existe o agravante de ter sido assédio em ambiente de trabalho. O cara se aproveitava, Josmar Célio, da influência que ele tinha sobre ela como seu superior. Isso agrava muito mais a situação do que a questão do Pedro Lobo. E a Prefeitura do Crato mandou uma advertência depois que o PAD foi concluído. Isso é muito complicado. Agora eu quero perguntar, não está no... mas eu quero perguntar para o Matheus. Matheus, no caso de ser comprovado realmente que o assédio com referência ao Pedro Lobo tenha existido, você acha que isso é passível de justiça ampla e restrita e mais séria, ou é um caso psicológico para ser tratado? Eu acredito que, vamos lá, eu não sou mãe de Ná, né? Então, tipo assim, a gente não pode jogar com o futuro. Eu posso dizer o que é que a lei fala, né? E a lei, ela tá dizendo que se ele for condenado, ele tem aí uma pena, né, de alguns anos aí de reclusão, pode ser cumprido em regime semiaberto, dependendo do tamanho da pena, caso ele seja condenado, ele pode, se quer cumprir no regime semiaberto, pode ser tipo trocado por... Porque, vamos lá, ele alega que foi um esbarrão, né? E realmente, se você vai tentar tirar as suas bagagens ali quando tá todo mundo desembarcando, é um Deus nos acuda, sabe? Então, pode ser que tenha sido uma importunação sexual acidental. E aí, no caso, como ele não teve dolo, ele não teve intenção, isso na lei, tá? Eu não tô aqui entrando no mérito do caso. Mas aí, se for dessa forma, a pena dele, ela é bem reduzida, talvez multa, talvez eu te fiz essa pergunta porque há, pelos ares aí, né, informações desses casos de assédios vindo lá do Crato, né? Estão acontecendo exatamente por problemas psicológicos de certas pessoas que lá estão e estão passando por pressões, e por causa disso está acontecendo esses fatos. Por isso que eu fiz essa pergunta para você. Isso aí eu acho que cabe a uma junta médica, né? Isso aí tem que ser analisado por psiquiatra, por psicólogo. A gente não pode simplesmente emitir um juízo de valor aqui. Eu concordo com você. Sabe? O que a gente pode discutir é o que aconteceu e o que as partes alegam. Saber de fato o que aconteceu. Exatamente. Não é verdade? Agora Isso. tem um ponto que é inegável, né? Se o cara faz isso no ambiente de trabalho e ele não tem nenhuma punição, o que é que leva a crer que ele não vai repetir? Né? Ou ampliar, né? Sair da sua área de trabalho e levar para outras, né? Outros locais, sei lá. Muito complicado. Agora eu quero ouvir a interação dos nossos ouvintes. Aonde quer que você esteja, você pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp 88-2157-1191. E aí você vai falar o que você acha, quem está com a razão, né? A direita está com a razão, a esquerda está com a razão. O que você pensa sobre o assunto? Tá bom? Mais uma vez eu lembro que aqui não temos plateia decorativa. Nós temos mesmo a audiência que participa. Tá bom? Vamos para a próxima pauta. UBS do Romeirão enfrenta problemas estruturais. A matéria relata a situação precária da Unidade Básica de Saúde UBS do Romeirão, onde moradores estão enfrentando dificuldades causadas por falhas estruturais e deficiência no atendimento. Segundo o texto, usuários relatam problemas com equipamentos danificados, falta de insumos e atendimento aquém das necessidades da população local.
Pacientes e lideranças comunitárias afirmam que a falta de condições adequadas na UBS tem prejudicado o acesso a serviços essenciais de saúde, elevando o desconforto e a insatisfação dos moradores. A reportagem também registra que representantes dos usuários cobram respostas mais efetivas da administração municipal para solucionar as falhas recorrentes. A situação da UBS do Romeirão, de acordo com a matéria, evidencia desafios na gestão da saúde pública em níveis municipais, ampliando a crítica sobre a forma como são priorizados recursos e políticas de atendimento básico. Eu quero fazer a pergunta agora, direcionada para Matheus Linardi, com 1 minuto e meio para a resposta. Depois, quero ouvir a resposta do Rafael. A responsabilidade é municipal ou estrutural do modelo nacional? O Matheus responde. Na verdade, quando a gente está falando de saúde, a gente vive aí um sistema tripartite. Não é somente o município que é responsável. A gente tem aí Estado e governo federal. Então, o interessante era que tivesse aí, né, uma soma de esforços entre governo estadual, governo federal e o município para que as coisas andassem da forma como elas devem andar. O grande problema que a gente sabe é que o município ele enfrenta dificuldades para buscar. Aí vocês estão atrapalhando aqui a minha resposta. Galera, vocês estão... Mas vocês quebraram minha linha de raciocínio, pô. Isso aí é complicado. Foi? Matheus, se você quiser reiniciar o seu raciocínio, fique à vontade. Mas aí que tá, eu perdi completamente aqui o meu raciocínio porque vocês começaram a interagir, entraram na minha frente e tal. Passa pro Rafael, acho que ele tá mais... Ok. Rafael. A responsabilidade é municipal ou estrutural do modelo nacional? A responsabilidade é dos dois, não é? Tanto da esfera municipal quanto também do modelo implementado nacionalmente. Agora é bom que se diga também que tem se feito muito, não somente aqui no Juazeiro, né? Mas de fato em todo o Brasil tem se comentado muito uma possível privatização da unidade básica. E eu acredito que a saída não seria essa, né? A saída seria de fato um trabalho em conjunto que funcionasse, não é? Porque às vezes a questão política ela acaba interferindo e não funciona a contento, a gestão acaba sendo prejudicada por conta desse fator político, mas é inegável que a responsabilidade é dos dois. A prefeitura também tem sua parcela de responsabilidade e isso não pode aí não ser citado. Ok, eu quero deixar aqui estabelecido o seguinte, olha, recebemos aí mensagens por canais externos e eu quero deixar bem claro que é impossível a gente ter acesso a canais externos. Então, as mensagens deverão ser enviadas exclusivamente pelo Instagram ou pelo WhatsApp no código 8821571191. Tá bom? Nenhum outro canal externo será possível a gente ter acesso. E para não ocasionar esse desconforto que a gente viveu agora há pouco, tá bom? Então que fique estabelecido. O nosso elo de comunicação é o WhatsApp 8821571191 ou o Instagram, o Duelo, ok?
E aí a gente vai sim atender a nossa audiência, mandando mensagem, mandando áudio, fique à vontade, porque aqui o programa é feito exclusivamente para você. Agora vamos então para o bloco estadual, ok? Guimarães revela desconfiança sobre lealdade de Cid Gomes ao governador Elmano. A matéria trata da declaração do deputado federal José Guimarães, do PT, em que ele expressa publicamente dúvidas sobre a lealdade do senador Cid Gomes, PSB, ao apoio à reeleição de Elmano. Existem rumores nos bastidores de que o irmão de Cid, o ex-ministro Ciro Gomes, PSDB, estaria no páreo eleitoral no Ceará, o que poderia alterar a posição do senador. Guimarães disse que prefere aguardar os próximos movimentos políticos, mas reforçou que o PT manterá o projeto de reeleição de Elmano, apoiado pelo presidente Lula e pelo ministro Camilo Santana. O partido terá uma candidatura própria ao governo estadual. A declaração gerou desconforto entre aliados de Cid no PSB, ampliando as tensões internas da base governista e levantando questões sobre alianças e lealdade dentro do espectro político cearense. Pergunta direcionada: rachaduras internas fragilizam governos? Rafael Boaventura, você tem 1 minuto e meio para responder. Indubitavelmente fragilizam governos. O governo Elmano já é um governo fragilizado, não é? Ele é um governo que já nasceu fragilizado, é bom que se diga. Estamos aí completando 4 anos de governo Elmano e ele ainda não tem aí a sua cara. Ele continua sendo um governo feito à sombra do Camilo Santana, e essa rachadura não é uma rachadura qualquer, não é? É uma rachadura que pode haver uma ruptura de um grupo político que está unido há 20 anos. Parte desse grupo já abandonou Elmano, é bom que digamos. Já temos aí também exemplos de prefeitos que não saíram dos partidos base e disseram que já tiveram a liberação do Cid Gomes. Olha só, pessoal, como isso é importante. O Cid Gomes já está liberando prefeitos para irem para o Ciro. Se o Cid de fato estivesse tão embutido na campanha do Elmano, será que ele estaria liberando os prefeitos? Outro ponto também que a gente trouxe ontem: o Guimarães se pronunciou afirmando que vai fazer um evento aqui na região do Cariri no próximo sábado nos Salesianos às 17h30, e nesse evento a participação do Eunício Oliveira também é esperada, porque essa dobradinha, segundo o Guimarães, tem o aval do presidente Lula. Se tem já os 2 nomes para o Senado Federal, cada vez mais fica difícil que o Cid Gomes continue na base do Elmano. Isso porque o Cid quer o Júnior Mano como candidato ao Senado, e essa configuração aí pode mudar completamente o desenho eleitoral, e o que parecia improvável até pouco tempo atrás, não é, a aliança do Cid com o Ciro, a cada dia que passa se torna mais provável. Matheus? Não, é claro que essas disputas, né, de ego, essas traições, essas alianças rompidas, elas fragilizam qualquer tipo de poder. A política ela é construída em cima de acenos. Então, por exemplo, quando você tem aquele caso emblemático que foi a Lia Gomes se recusando a tirar foto com Lula, aquilo estava mandando um recado muito forte para a gestão do Elmano. Aquilo estava mandando um recado muito forte pro PT. E aí quando você tem o Lula intervindo de cima para baixo, não, eu não quero Júnior Mano, meu candidato é Eunício e Guimarães, a minha chapa majoritária é Eunício e Guimarães.
política, isso não fragiliza, se estraçalha, né? Como eu falei, é uma eleição apertada, o Júnior Mano ele tem um grupo muito forte e é um grupo que tá com ele. Não é um grupo que pode mudar assim de uma hora para outra, são pessoas muito fiéis. E o Cid tem muito mais do que o Júnior Mano. Então, quando você soma esses dois na equação e você vê que o Lula está desagradando, está provocando aí essa ruptura, está causando esse estardalhaço todo, é complicadíssimo. Fica muito difícil aí para o Elmano conseguir, né, se reeleger. Muito bem, agora a gente espera a interação dos nossos ouvintes. Aonde quer que você esteja, mande a sua mensagem pelo 88-2157-1191 ou pelo Instagram. Essas são as únicas formas de você entrar em contato com o programa O Duelo, tá bom? E nenhum outro canal externo, somente esses dois. O WhatsApp 88-2157-1191 e o Instagram. Mas eu tenho uma pergunta aberta agora para vocês debaterem. Eu quero saber o seguinte: quem trai mais, a esquerda ou a direita? O Rafael pode iniciar com 1 minuto e meio. É uma pergunta bem capciosa, porque eu não tenho aqui como afirmar quem trai mais de um lado ou de outro, não é? Mas historicamente nós temos retratos de traições tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda. O que acontece, o que eu enxergo, pelo menos, é que na esquerda nós temos uma unidade maior, não é? A direita, eles têm problemas internos que acabam sendo expostos. Já na esquerda, não. Na esquerda eu enxergo nós com um trabalho de unidade mais forte internamente e que acaba não transparecendo tanto casos de traições políticas. Só que quando a gente fala na esquerda aqui do estado do Ceará, aí já é diferente da esquerda nacional. Porque na esquerda do estado do Ceará, a história recente apresentam algumas traições e algumas traições que trouxeram prejuízos enormes, não é? A exemplo da traição ao Eunício Oliveira. Eu tenho diversas críticas a fazer ao Eunício Oliveira, mas o Eunício foi um dos políticos que mais destinou verba na história do estado do Ceará para o Ceará enquanto presidente do Senado Federal. O Eunício estava às vias de ser novamente reeleito presidente do Senado. Ele achava tanto que ia ser presidente do Senado novamente, que após as eleições ele agradeceu os votos e já estava falando como futuro candidato. Ou seja, fica evidenciado aí uma traição muito forte, uma traição realizada à época pelo grupo do PT e o grupo dos Ferreira Gomes contra o Eunício Oliveira, que acabou culminando aí na eleição do Eduardo Girão. Ok, Matheus? Eu acho até de certa forma idiotice a gente fazer esse tipo de pergunta, quem trai mais, porque não existe traição, existe acordos que mudam ao sabor do tempo. É como se, vamos lá, uma aliança política, ela deve durar quanto tempo? Existe uma regra para isso? Até quando o meu apoio a você, até quando o meu apoio à sua eleição, ele tem que ser honrado. Eu acho que as pessoas romantizam muito a política e esquecem que a política ela é um jogo. E como todo jogo, as variáveis mudam. E as variáveis elas estão mudando o tempo todo. Então, quando a gente vê aí essa questão da traição, né, ao Eunício Oliveira, existia um acordo para ajudar o Eunício a chegar ao Senado e algumas lideranças deixaram de, divulgar o voto casado e não, vocês estão liberados para votar no Girão, por exemplo, né? Vai fazer o quê? Vai forçar essa galera a votar no Eunício? O nome disso é tirania. Então, até que ponto é válido? Quais os meios que serão utilizados para cumprir essa tal aliança? É por isso que eu não gosto de falar em traição. Política é um jogo. Muito bem. Olha, estamos recebendo aqui pelo Instagram a mensagem do Ismael Bezerra. Ele está falando o seguinte: esse Rafael é moral demais, sou teu fã. Ok, mensagem transmitida. E
Lembrando aqui que chegou agora também mensagem do Pedro Yarley. Pedro Yarley, boa noite, seja bem-vindo aí ao programa O Duelo. Obrigado pela audiência. Agora, 19h01, eu vou para o intervalo, volto já. Sai daí não. Você está ouvindo o FM Iracema 91.9. Eu sou do Cariri, Juazeiro do Padre Cícero Romão. Lubrificantes e combustíveis só compro no Casarão. Aqui tem qualidade, procedência, preço justo e o atendimento é personalizado. Meu amigo, lá do posto Casarão, você tem respeito e é bem tratado. O meu carro em outro posto eu não levo não, só abasteço, só troco óleo no Alto Posto Casarão. Alto Posto Casarão, Alto Posto Casarão. Nesse eu confio e não tenho medo não. Qualidade, preço justo de verdade é só no Alto Posto Casarão. É isso aí, meus amigos, eu só indico que é bom de verdade. Alto Posto Casarão é o melhor que tem nessa cidade. Vem pra cá, cuida! Alto Posto Casarão, Alto Posto Casarão. Nesse eu confio e não tenho medo não. Qualidade, preço justo de verdade é só no Alto Posto Casarão. Você está ouvindo o FM Iracema 91.9. 19h03, você está no programa O Duelo. Iremos até as 20 horas e na sequência você vai ficar com o Cidade Love. Olha, o Rafael tem um recadinho para você. Lembrando que trabalhamos em nome de Moda Atual, o seu jeito de vestir. Moda Atual fica na rua Rafael Malzone, 245A, no bairro Triângulo. Fones 996288563, 988084622. Camisas gola careca a partir de R$ 39,90, calças a partir de R$ 89,90, shorts a partir de R$ 49,90 e bermudas a partir de R$ 69,90. Moda Atual, o seu jeito de vestir, ótimos preços, roupas adulto e infantil e especialistas em moda plus size. Organização da amiga Evanda. Muito bem, e a gente vai dando sequência por aqui. Vamos para a próxima pauta. Republicanos deve ficar neutro no Ceará nas eleições de 2026. A matéria informa que a direção do Republicanos no Ceará avalia manter o partido em uma posição de neutralidade nas eleições estaduais de 2026, liberando seus filiados para apoiarem livremente candidaturas em vez de um apoio formal a uma chapa específica no estado. No ambiente local, isso ocorre em meio a articulações mais amplas no espectro político, incluindo apoio declarado à reeleição do governador Eumano de Freitas pelo presidente da legenda no estado, Chiquinho Feitosa. A neutralidade política pode influenciar alianças e composições eleitorais no Ceará no próximo ano. A pergunta direcionada para o Matheus e também para o Rafael. Neutralidade é maturidade política? Vocês têm 1 minuto e meio cada um. O Matheus inicia. Neutralidade não é nem questão de maturidade ou coisa do tipo. É questão de você saber quais são as regras do jogo que você está jogando. Porque muitas coligações que são formadas na esfera federal, elas
não são obrigatoriamente, isso vai depender de resolução do próprio partido, para que elas sejam obedecidas em todas as instâncias do partido. Então, a gente vê aí muitas, por exemplo, coligações PT e PL, né? Eleição municipal é danado para acontecer essas coisas. É normal, super normal essa questão de neutralidade. A gente tem até a questão do Gleidson, né? Que o Podemos ele fechou apoio aí ao Elmano, mas liberou o Gleidson para fazer campanha para o Ciro, para encampar a campanha do Ciro. Ou seja, o Podemos ele não vai intervir no livre-arbítrio do Gleidson, até porque isso tem que ser respeitado. Então essa coisa de você cobrar compromissos que foram firmados na esfera federal sem entender a realidade local, isso é loucura. Muito bem, Rafael. Nós já temos exemplos de que isso não tem funcionado, não é? Não adianta você impor, até porque a liderança ela acaba saindo, você perde o vereador, perde o prefeito. Voltando aqui para o estado do Ceará, nós já temos aí relatos de prefeitos afirmando, reitero aqui, afirmando que o Cid Gomes liberou. Ou seja, se o Cid, que é a principal liderança, não é? Hoje no estado do Ceará tem liberado, o prefeito obviamente ele vai se sentir à vontade para trabalhar. Já relacionado ao Gleidson e o Podemos, nós frisamos e batemos aqui, cantamos a bola aqui no programa, eu e o Matheus, alguns programas atrás a gente falou sobre isso. Olha, se o Podemos não quiser o Gleidson, não vão faltar partidos para o Gleidson. Agora vão faltar prefeituras com orçamento de 2 bilhões, por exemplo, para o Podemos. Então é uma questão de enxergar a leitura municipal e de bom senso também. Muito bem, recebemos aqui a mensagem do Sérgio, lá do bairro São José. Ele diz o seguinte: Eunício perdeu a eleição porque votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Por isso é que ele é queimado com a esquerda. Ok, mensagem transmitida. Agora eu tenho uma pergunta aberta para fazer aí para os debatedores. Partido neutro é partido sem coragem? Lembrando que também precisamos da participação da audiência. Você pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp 88-2157-1191. Rafael e Matheus, repetindo aí a pergunta aberta. Partido neutro é partido sem coragem? O Rafael inicia. O partido neutro, do meu ponto de vista, não é que ele seja sem coragem. Ele, na verdade, ele é um partido que está estudando todas as possibilidades. Hoje em dia, poucos partidos, de fato, eles têm uma ideologia formada de cima para baixo, uniforme. Exemplo do que o próprio Matheus disse aqui, só não aconteceram alianças PT e PL porque interviram aí nos 45 do segundo tempo. Mas a gente sabe que existe uma aliança municipal, pode acontecer uma aliança municipal, por exemplo, PT e MDB, mas em cima eles podem ser antagônicos. Estou usando apenas nomes de partidos aqui aleatórios, para que sirva de ilustração. Então, não acredito nessa história que partido neutro é um partido falso, é um partido que não representa nada. Pelo contrário, o partido neutro ele é um partido que está enxergando como funciona o jogo. E hoje poucas pessoas enxergam o jogo como funciona de fato, como o Centrão. Poucos partidos têm tanta história, né, na política como o Centrão. E o Centrão nada mais é do que um bloco de partidos neutros. Eu discordo em gênero, número e grau a respeito do Centrão, porque o MDB é do Centrão, né? O DEM, agora que é a União Brasil, é do Centrão. E eles sempre tiveram um lado muito bem definido. O lado de quem ganha o lado definido? Não, eles sempre firmaram coligações, ou seja, vamos lá. Quando o partido ele firma coligação, ele está dando para aquele candidato tempo de TV e fundo partidário. Então, que não é uma mera retórica de é quem ganhar, é o lado de quem vencer. Não, a eleição é uma aposta.
Não tem como saber quem vai ganhar ou quem vai perder. O Centrão não fica do lado de quem vence. É uma aposta que eles é uma aposta que eles fazem. Não, nem sempre. Tá certo. Nem sempre. Tá certo. Nem sempre. O MDB estava do lado do Bolsonaro em 2018. O Centrão não fica do lado de quem vence. O MDB estava do lado do Bolsonaro. Eu não lhe perguntei no período eleitoral. Não adianta você gritar. Você grita. Eu não tô gritando não, Eu lhe perguntei se o Centrão não fica agora, do lado de quem vence. É complicado, porque bora lá. Eu tô trazendo aqui um dado, né? Ele falou, o Centrão fica do lado de quem vence. Onde era que estava o DEM na campanha do Bolsonaro? Não é quem vence? Pressupõe-se que tem uma eleição. O DEM apoiou o Bolsonaro? E depois, Matheus? O MDB apoiou o Bolsonaro? E depois, Matheus? O PP apoiou o Bolsonaro? E depois, Matheus, eu estou falando fica do lado de quem vence. Aqui, é porque para variar quando ele pega discordando, para variar quando ele pega discordando, não ficar dando respostas genéricas. Não é discordando. Eu acho que até insultar a nossa audiência quando a gente tem uma pauta muito bem definida, é verdade, é insultar falando a audiência de eleição mesmo. E tu falar em termos genéricos. Não é termo genérico. É termo genérico, porque aqui neutralidade fica do lado de quem partido, não é neutralidade Olha do só, partido. Pessoal, o Matheus está não dizendo existe que partido neutro. O Centrão não fica do lado de quem vence. Eu tô tentando explicar, mas o Rafael quer emburrecer vocês. Eu não posso fazer nada, gente. Fica difícil dessa forma. Aqui a gente tá falando sobre partidos que não fecham coligação. Ou seja, que não emprestam seu tempo de TV, que não dão seu fundo partidário, e partidos que deixam livres os seus mandatários, os seus filiados, para votarem da forma que bem entenderem. Isso não é neutralidade partidária, não é um partido neutro, não é shampoo, não é sabonete, entendeu? Não é um partido sem identidade. Não tem esse negócio de, ficam observando quem é que vai ganhar. Não, toda eleição é uma aposta. Ninguém nunca sabe quem é que vai ganhar. Quem era que dizia que o Bolsonaro ia ganhar? Quem era que afirmava que o Bolsonaro ia ganhar em 2018? E o Centrão não apoiou o Bolsonaro? Não, só o Centrão tava com o Alckmin. Ok, agora 19h13. Olha só, a Érida Moreira, ela mandou a mensagem dizendo o seguinte: o Clube Fã, o fã-clube, aliás, fã-clube do Rafael Boaventura reunidos. Estão ouvindo lá em 19h13 e vamos que vamos para a próxima pauta. Título ministro do TSE. Título, olha só, eu emendando tudo aqui. Tá bom. Ministro do TSE adia possível cassação de 4 deputados estaduais do PL no Ceará. A matéria do CN7 informa que o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, determinou o adiamento do julgamento que analisaria a cassação de 4 deputados estaduais do PL no Ceará, envolvidos em processos eleitorais. A decisão suspendeu temporariamente a análise das ações que poderiam resultar na perda dos mandatos dos parlamentares, em meio a recursos e discussões sobre questões formais do processo. O adiamento reacende o debate sobre o papel do judiciário nas disputas políticas e a duração dos trâmites legais em casos políticos com possíveis irregularidades. A pergunta direcionada para Rafael e para o Matheus é a seguinte: o judiciário está sendo técnico? Vocês têm 1 minuto e meio cada um para responder. O Rafael inicia. Mais uma vez a gente está trazendo esse tema aqui à tona, mas o que mais me impressiona é que alguns desses deputados, a exemplo do Carmelo Neto, já está na pré-campanha para deputado federal, não é? E a gente está terminando o mandato para estadual e o debate ainda é se eles vão ser cassados ou não. Elogiar inclusive aqui a banca de advogados do PL, que deve ser uma banca sensacional, porque foi empurrando isso com a barriga aí pelo 1º ano de mandato, pelo 2º, pelo 3º, e vamos completar o 4º. Infelizmente é bizarro, seria cômico se não fosse trágico, mas é bizarro que nós estamos enxergando aí com esse caso do PL. E é aquela história, né? Eu não sou advogado, né? Não sou operador do direito como o Matheus,
mas onde tem uma brecha, né? É possível ter uma manobra. E é isso que tem acontecido. E as coisas vão se postergando e nada vai ser resolvido até o final das eleições, pelo que parece. Ok, Matheus? Essa questão da cassação do PL, ela é um pouco mais complicada do que aparenta ser, porque as pessoas esquecem que a gente tem a lei da ficha limpa. Então, se há uma condenação por um órgão colegiado, há também inelegibilidade. Por mais que esteja demorando essa ação da cassação, o que está em jogo é o futuro político dessa turma. E olha aí quem está no bolo, né? É o Carmelo Neto, a doutora Silvana. Tem muita gente aí com muito voto que está perigando sair da vida pública por pelo menos 8 anos, né? Dependendo aí dessa pena. O pedido de vistas, eu lembro muito bem aqui do Reginaldo falando que lá na Assembleia eles pedem vista para... Não, deixa eu ler isso aqui que eu não posso votar no escuro, né? Eu tenho que pelo menos analisar o que é que está sendo votado. Existe aí um tempo pro o julgamento ele voltar, né? Ser devolvido e tal. O pedido de vista ele não demora tanto tempo assim, até porque existe o princípio da duração razoável do processo. Então, eu acredito que o André Mendonça, assim que terminar de analisar, ele vai devolver o processo, vai votar. Tá me parecendo que o entendimento lá do relator, que disse que houve sim fraude à cota de gênero, mas isso não pode prejudicar 2 mulheres que foram eleitas, porque se a cota de gênero ela foi feita para beneficiar as mulheres, como é que eu estou prejudicando o mandato de 2 deputadas eleitas? Fica meio que um contrassenso. E me parece que os ministros tendem a acompanhar o voto do relator. Muito bem. Agora eu queria ouvir aí, né, da nossa audiência, quem está com a razão nesse ponto. Manda sua mensagem pelo WhatsApp, também pelo Instagram, tá bom? Mas seja direto, tá? Mais uma vez a gente reforça. Aqui não temos plateia decorativa. Nós temos mesmo audiência participativa, tá certo? Uma pergunta aberta para vocês debaterem. O ativismo judicial ameaça mais qual espectro ideológico? Olha só, vocês têm 1 minuto e meio cada um para debater sobre o assunto. O Matheus Linardi deveria iniciar, mas pela alternância de fala, Rafael começa. Olha, é complicado uma pergunta genérica dessa forma, né? Mesma coisa daquela outra pergunta anterior. Porque eu não tenho como mensurar aqui qual é o campo ideológico mais beneficiado pela judicialização ideológica também. Porque hoje em dia existe muito juiz que tem ou uma bandeira do Bolsonaro ou uma bandeira do Lula. Então não vamos ser hipócritas aqui, porque eu represento a corrente da esquerda, e dizer que não existe ativismo político. Ativismo judicial não é isso aí não, viu, filho? Que não existe? Não, eu tô falando que ativismo judicial ideológico. Não, a pauta tá falando lá, a pesquisa, o ativismo judicial ameaça mais qual espectro ideológico. O que tu tá falando é de ativismo político. Ativismo judicial é quando o judiciário... Eu tô falando do ativismo judicial. Não, quando o judiciário vota mais a favor de um... Mas não é isso. Não é isso. Ativismo judicial é quando o judiciário ele invade a competência do legislativo. É quando ele legisla. Isso que é o ativismo judicial. A pergunta é bem clara. Exatamente. Ativismo ameaça judicial em ameaça qual mais qual espectro ideológico? Exatamente. Eles intervêm em onde mais? Em qual é o campo que eles intervêm mais? Na direita ou na esquerda? Não é essa não a pergunta, Matheus? Então era isso que eu estava respondendo. Mas não é isso que você está falando. Se você me deixar responder, eu estou lhe dizendo que acontecem nas 2 correntes. Vamos lá. Tu começou a explicar uma coisa que não é
o que tá lá escrito, entendeu? Quando tu fala tipo, hoje em dia é muito raro um juiz não ter uma bandeira do Lula e nem uma bandeira do Bolsonaro. Isso não tem nada a ver com partidarização. Ativismo judicial, novamente, é quando o judiciário ele intervém na competência do legislativo. Eu vou te dar até um exemplo do que é ativismo judicial. A Lei Geral de Cotas. A Lei Geral de Cotas, ela fere o princípio da isonomia, ou seja, todo mundo é igual perante a lei. Para a lei de cotas, não. Aspecto ideológico, quem é o principal representante da direita? É o Bolsonaro. Quem é o principal representante da esquerda? É o Lula. Então continuando meu raciocínio. Existem juízes que vestem a camisa tanto do Lula, que é esquerda, quanto do Bolsonaro, que é da direita. Nós temos exemplos de juízes que esqueceram, por exemplo, de julgar o Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, como nós temos exemplos de juízes que esqueceram, por exemplo, de julgar o assessor do José Nobre Guimarães e colocá-lo também no mesmo bojo do assessor lá do caso das cuecas. Então, assim, é bizarro, Matheus, que você queira me ensinar a responder o que eu tô pensando, sendo que você não tá na minha mente. Não, você tá querendo me dar uma aula sobre uma coisa que eu tô falando exatamente a mesma coisa. É porque você quer me dizer que o Lula não é esquerda e o Bolsonaro não é direita. Foi isso que você disse, que não tem nada a ver com eu expliquei quando na verdade é o que tem a ver. Sem falar que você ainda tá interpelando na minha resposta. Porque agora é aberto. Ok, mas o nosso tempo está se esgotando. Mas é bizarro você querer falar uma coisa quando eu estou falando justamente a mesma coisa. Eu estou falando justamente a mesma coisa. Você tá falando uma coisa completamente equivocada. Não, você que tá mentindo, cara. Eu estou falando justamente a mesma coisa. Aspecto ideológico. Ideológico é direita e esquerda. Ok. Vamos lá. Agora 19 horas e 22 minutos e a gente tem que dar sequência. Vamos dando sequência aqui. Vamos deixar para a nossa audiência deixar a opinião. Quem está certo aí desses dois senhores aqui, do lado da direita ou do lado da esquerda? Quem você acha que está com a razão? Manda a sua mensagem pelo 88-2157-1191. Vamos para a próxima pauta. Onde Lula perdeu terreno para Flávio Bolsonaro, segundo pesquisa Atlas Intel. A matéria do Carta Capital traz os principais dados da mais recente pesquisa eleitoral do Instituto Atlas Intel Bloomberg sobre a corrida presidencial de 2026, destacando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vem perdendo parte de sua vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro, do PL, em segmentos importantes do eleitorado. No principal cenário de primeiro turno, Lula ainda lidera com cerca de 45% das intenções de voto, mas sua vantagem sobre Flávio Bolsonaro diminui em comparação às rodadas anteriores, com o senador alcançando aproximadamente 37,9%. Os números revelam que a redução da margem de liderança se deve, em parte, ao recuo das intenções de voto entre grupos demográficos específicos, enquanto Flávio cresce em alguns estados e regiões do país. O levantamento, com pouco mais de 4.900 entrevistados e margem de erro de cerca de 1 ponto percentual, mostra um cenário mais competitivo no cenário nacional e realça um movimento de aproximação entre os principais nomes colocados na disputa presidencial. Pergunta direcionada para os dois, Matheus e Rafael.
O governo Lula está desgastado? Matheus Linardi inicia, tem 1 minuto e meio. Bom, 57% da população está reprovando o governo, né? Então, tá mais do que óbvio que ele está desgastado. Até porque o Lula, ele foi eleito com aquela pauta, né, de unificar o Brasil e de fazer a vida das pessoas serem, de certa forma, mais baratas. E o que a gente está vendo é o contrário, é o inverso disso. Não adianta verborragias e dizer, mas o Brasil vive uma situação de pleno emprego, a menor taxa de desemprego, a inflação está sob controle. Quando a pessoa que vai lá fazer suas compras no mercadinho, no supermercado, ela não sente a inflação sob controle, muito pelo contrário. Ela vê aí os preços oscilando, eu não vou dizer igual na época do Sarney, porque eu seria muito desonesto, mas às vezes o café está custando, e que já chegou a custar 9, né? Hoje está custando 14, 15, 16, já chegou a custar até 22. E aí a carne, né? A grande promessa era o quê? Cerveja e picanha. Não chegou nem a cerveja nem a picanha. A cerveja está mais cara e a carne idem. E o pior, Josmar Célio, é que não existe aí um horizonte de melhora. Parece que esse é o novo normal. Meio que a população ela tá meio que dopada, anestesiada em relação a essa questão do preço. Então dificilmente a gente vai ver um preço mais camarada, digamos assim, próximo ao que era lá em 2022. Porque literalmente esse é o novo normal. Não tem como fugir disso aí não. Rafael? O governo Lula, como qualquer outro governo, não é? Ele vai enfrentar um desgaste. Agora é muito interessante ouvir o Matheus falar de alimentos, né? Porque acho que na época do Bolsonaro ele devia viver em outro país, não era aqui no Brasil. É bem mais barato do que agora. Que ele deveria viver. E o engraçado é ele querer minimizar conquistas como menor taxa de desemprego, não é? Como investimento recorde na Bolsa 6 dias. Olha só, investimento recorde histórico da Bolsa Brasileira. Durante 6 dias, somente no mês de janeiro. Mas a direita, como sempre, esse discurso muito raso, né? Muito rasteiro, inclusive. Alguns alimentos nós tivemos Falei isso por 57% uma diminuição, que estão reprovando o governo. Alguns alimentos nós tivemos, inclusive, uma diminuição drástica de preço. O gás de cozinha, por exemplo, que no governo do Bolsonaro chegou a R$120, já tem relatos que está a R$80 no Rio de Janeiro, subsidiado, São né? Paulo, não é? Subsidiado. Então chega a ser bizarro quanto a direita ela quer ludibriar as pessoas, porque quer apresentar uma história que é justamente o inverso da realidade. Mas a gente está aqui justamente para isso, para mostrar a verdade. E a verdade, meus amigos, a verdade é que a direita não tem projeto nenhum, passou 4 anos no poder. 57% e o resultado foi da população reprovando o governo e a direita está... Não estamos ainda no aberto. É que eu acho muito engraçado. Eu preciso somente ouvir agora a opinião da nossa audiência, né? Deixa aí a sua opinião, quem está com a razão, né? Pelo 882157-1191 é o nosso WhatsApp. Agora eu tenho que ir para o intervalo, mas eu prometo para você serei breve. Volto já. Você está ouvindo o FM Iracema 91.9. O que já era bom, agora ficou ainda melhor. Juazeiro do Norte conta com 2 farmácias São Francisco, sempre oferecendo qualidade com responsabilidade. Aferição de pressão arterial, medicação de glicemia, assistência farmacêutica e entrega totalmente grátis. Não perca o contato. Adicione nosso novo número e fale diretamente com nossos atendentes. DDD 88996784447. Ou se preferir, fale com a filial. DDD 88996585044. Farmácia São Francisco. Atendimento com carinho, porque você, cliente, é sem dúvidas a pessoa mais importante. Ligue agora o novo WhatsApp DDD 88996784447 para atendimento na loja matriz ou para o WhatsApp 996585044 para atendimento na filial. Não perca
perca o contato. Adicione o nosso novo número agora mesmo e fale com nossos atendentes. DDD 88996784447. Se preferir, você pode ligar para nossa filial DDD 88996585044. Visite-nos. Matriz, Avenida Carlos Cruz, 1357, esquina com São Bernardo, Praça José Geraldo da Cruz. Filial, Rua São Pedro, 648, Centro Juazeiro do Norte. Farmácia São Francisco, vendendo saúde e cuidando de você. Você está ouvindo o FM Iracema 91.9. Falei pra você, rapidez, já estamos de volta agora 19 horas e 31 minutos e vamos agora para a sessão de abraços, mandando um abraço bem especial aí para toda a galera de Praia Grande, no estado de São Paulo. Pessoal lá da Praia Grande tem o José Ferreira que está aí sintonizando e acompanhando o duelo. Também o Roberto na cidade de Santo André, no estado de São Paulo, meu grande abraço. Pessoal de Carapicuíba, pessoal também de São Bernardo do Campo. Temos também ouvintes que estão nos acompanhando, nos levando, na verdade, dentro da boleia dos caminhões que atravessam aí o nosso país. Muito obrigado pela carona. Você, motorista de aplicativo, olha, é muito gratificante saber que você acompanha o duelo. Nosso grande abraço, nosso respeito por todos os profissionais que trabalham na área de transporte, tá bom? Também o pessoal do João Cabral aqui na cidade de Juazeiro do Norte, muito obrigado. Para você de Caririaçu, vamos mandar abraço também para o professor Fábio Souza Tavares, ele está ligado acompanhando o duelo. Regis Ribeiro na cidade de Fortaleza, também quero mandar um abraço para o Edinaldo da Gráfica, também acompanhando aí o duelo. O repórter, jornalista, o Madison Wagner e também o Ronaldo Campos. Rafael Boaventura. Começar hoje aqui minha sessão de abraços pelo meu sogro, Erivelto Moreira, que está na nossa audiência. Também minha mulher, Érida Moreira. Forte abraço. A advogada Flávia Bordaz nos acompanhando. O doutor Felipe também nos acompanhando. A psicóloga Carol Souza hoje nos acompanhando aqui direto dos nossos estúdios. Abraçar o médico Messias Cardoso. Muito obrigado pela sua audiência. Abraçar a assistente social Ruana Yasmin. Forte abraço, Ruana. Abraçar o amigo Renato. O amigo Bezerra Cândido, forte abraço, Bezerra Cândido. O Uber Paulo Everson, o advogado Bruno Junqueira. Abraçar todos os garçons que fazem o Cangaço Bar também. E não podemos esquecer, não é, de abraçar também minha mãe, Laurismar Boaventura, ouvinte fiel aqui do duelo. Matheus? Eu vou começar, como sempre, mandando um abraço para a manhinha, né, Dona Janaína do Socorro, Dona Corrinha Freire. Um cheiro no seu coração. Meu irmão, o Linardi Neto, que tá no Crato, mas tá acompanhando aqui a gente. A Jaísa Chagas, lá do Senai, também, sempre fã do duelo, né? Ela diz que é o programa preferido dela. Mandar um abraço aqui pro Luiz Felipe, da CRC. Luiz Felipe, um forte abraço para você, meu querido. Gente fina demais, engenheiro, arquiteto, homem é uma potência. Mandar um abraço aqui pro Nicolas, que é meu assistente e tá na nossa audiência hoje. Um abraço, Nicolas. Mandar aqui um abraço pro Pitágoras do grupo SS. Tá no Rio de Janeiro, lá na Expo Rio, mas tá acompanhando aí a gente, um cara fenomenal. Mandar um abraço aqui pro Caleb, da Macaju Imobiliário, um grande amigo, associado lá da AGE agora. Forte abraço, Caleb. Mandar um abraço aqui também pro meu produtor, Wagner Alves, que tava me acalmando aqui no privado. Um forte abraço, Wagner. Um prazer gigante trabalhar contigo, cara. Você mora no meu coração e não paga aluguel. Muito bem. E aí, eu quero mandar um abraço para uma pessoa bem especial que está nos acompanhando aqui. Tá aqui nos nossos estúdios. O Josmailton.
Pois é, ele veio lá de São Paulo, tá? E está aqui na terrinha. E eu quero aqui deixar um recadinho, tá bom? Se você estiver precisando aí de eletricista, bombeiro, aí o Josmailton, ele está à sua disposição, tá? Você pode mandar a sua mensagem para o WhatsApp, o 99601-2070. E aí você, olha, encanador, eletricista, faz o que mais, menino? Rapaz, ele é um marido de aluguel, tá bom? Se você estiver precisando do faz tudo na sua casa, mas olha, essa história de marido de aluguel é entre aspas, hein? Profissionalmente falando, aquele que conserta tudo, hein? É o Pereirão. Não vamos misturar não, porque senão depois isso pode dar uma confusão danada. Meu Deus do céu. Tá bom? O Josmailton, ele está aqui e ele, sim, é o tal do faz tudo. Ok? Precisou de eletricista, bombeiro e mais para fazer consertos aí, é só entrar em contato. Mais uma vez vou deixar aqui para você o 99601-2070, deixa a sua mensagem e aí com certeza ele vai até você, ok? Agora 19h36 e a gente vai para a próxima pauta. Nós teríamos aqui uma pergunta aberta, mas eu acho que desnecessário, até porque vocês já discutiram a respeito. Tá bom? Vamos para a próxima. Boulos diz que postura moderada de Flávio Bolsonaro é piada. Olha só, rapaz. Muito bem. A matéria da CNN Brasil relata declarações do ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, sobre a tentativa do senador Flávio Bolsonaro, do PL, de se apresentar ao eleitorado como um candidato mais moderado em 2026. Boulos classificou essa postura como, entre aspas, uma piada, afirmando que essa suavização de discurso, lobo em pele de cordeiro, segundo ele, não convencerá o eleitor e que, na campanha, a verdadeira face de Flávio será confrontada por adversários. Segundo a reportagem, integrantes do governo Lula acreditam que Flávio poderá ter o chamado recal, pelo sobrenome, mas que a tentativa de moderação não será eficaz diante de debates e propaganda eleitoral, nos quais a estratégia moderada pode ser desconstruída. O tom crítico de Boulos envolve também a ideia de que a moderação não muda a essência das posições políticas do senador, o que coloca em xeque sua tentativa de ampliar apoio fora da base tradicional bolsonarista. Agora tem uma pergunta aqui direcionada para os dois, o Rafael e o Matheus. Moderação política é estratégia eleitoral legítima? Vocês têm 1 minuto e meio cada um. Começando pelo Rafael. É uma estratégia do jogo, não é? Mas o Flávio Bolsonaro, ele tem que, como diz o ditado popular, comer muito arroz com feijão para poder o discurso dele de fato colar. O Flávio Bolsonaro, pessoal, ele é conhecido por ser o deputado das rachadinhas, não é? Ele é investigado por lavagem de dinheiro, por organização criminosa. Flávio Bolsonaro, ele comprou uma mansão de 6 milhões de reais e pagou em 3 anos essa mansão. E o dinheiro veio de onde, esse dinheiro? Porque com o dinheiro que ele recebia como deputado não tinha como pagar, não é? Mas a direita ainda assim quer colocar esta peste de moralidade. E o que está acontecendo com o Flávio Bolsonaro, recentemente ele foi a um discurso, fez um discurso e usou a expressão todes, não é? Que a gente sabe que é uma expressão utilizada para a comunidade voltada ali para a comunidade LGBTQIA+. E o discurso do pai dele era como? Era justamente o inverso disso, não é? Era dizer que todes não existia, que era frescura, blá, 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 blá.
O que eu vejo muito é um discurso raso. Eles tentam, de alguma forma, convencer uma parcela da população que não o suporta. A rejeição do Lula é alta, mas a rejeição do Flávio Bolsonaro também é alta. A gente tem que lembrar disso. Então não adianta ele ter um discurso e a prática dele ser outra. Porque, como eu disse, ele tem que comer muito arroz com feijão para poder colar o discurso dele. Ok. Matheus? Olha, é até ingênuo da parte do Rafael, né? Parafraseando aqui o soldado Reginaldo, quando ele traz essa coisa da rejeição, porque, vamos lá, a rejeição do Flávio Bolsonaro e do próprio presidente Lula, ela já está precificada. Elas meio que ali já atingiram o seu teto. Então, tudo que você traz de elemento, mansão, dinheiro vivo. Tu esqueceu de falar até da franquia de chocolate, né? Que era a franquia da Copenhague que mais vendia. Utilizada para lavagem de dinheiro, não tá no tempo aberto ainda, não. É utilizada para lavagem de dinheiro. Pois é, exatamente. Alegadamente utilizada para lavagem de dinheiro. Tudo isso já é conhecido pela população, já tá precificado dentro do jogo eleitoral e as pessoas, elas não estão ligando para isso. Sabe? É a mesma coisa de você chegar para um cara do PT e dizer que o Lula roubou os velhinhos do INSS. Agora foi delatado o filho do Lula, né? O Lulinha vai entrar aí numa cana grossa. Okay. Então assim, não, eu não terminei não. Ele passou mais de 1 minuto e meio. Eu tenho que concluir o meu argumento. Matheus, prossiga. Não, perfeito. Quando a gente tá falando aqui a respeito do Flávio Bolsonaro acenando pro eleitor mais moderado, é só você pegar o histórico dele. O Flávio Bolsonaro, ele nunca foi combativo igual o pai dele. Me pega um posicionamento do Flávio Bolsonaro, por exemplo, ridicularizando as trans. Tem? Porque todos é a linguagem neutra e a gente utiliza isso para a população trans. Não tem. O Flávio Bolsonaro, ele sempre foi tido como o mais moderado dentre os bolsonaros. Então, é claro que isso pega, tanto é que o Flávio Bolsonaro hoje, a preço de hoje, ele é muito mais competitivo do que o pai dele era em fevereiro de 2022. Muito bem, então agora eu quero logo deixar o gancho da pergunta aberta, né? Já que o Matheus aí, ele tá... um pouco hoje eu tô armado, já pronto, né, para ir para guerra. Então tá bom. A direita consegue ser moderada sem perder base. 1 minuto e meio para vocês degladiarem. Ele quer começar? Só para ilustrar aqui, é muito interessante quando você tem um discurso e o seu discurso cai por terra com sua própria verborragia, não é? Porque você vir a público e minimizar que um cara é investigado por lavagem de dinheiro, que o cara é investigado por organização criminosa, que o cara movimentou milhões de reais na conta dele. Não sou eu não, é os dados e que tá querer mostrando. Minimizar mas isso. O que as pesquisas estão isso mostrando. É de uma... porque eu argumento com base em dados. Isso é de uma... Não com as vozes que eu ouço na minha cabeça, Rafael. Isso é de uma... Isso é de uma... Aí você vai ter que reclamar com quem está respondendo as perguntas nas Isso pesquisas. É de uma incompetência intelectual e de uma irresponsabilidade também, porque a gente que impõe um microfone aqui, a gente tem uma responsabilidade. Concordo. A gente não pode usar o microfone e dizer que é normal um político comprar uma casa de 6 milhões de reais. Eu não disse isso. Você disse que não adiantava. Vamos falar agora do outro ponto. Da minha boca, você falou nesse instante. Você é sustente o que você fala, rapaz. Seja homem. Você falou nesse instante. Falou nesse instante. Saiu da minha boca. Ainda citou outro caso da lavagem de dinheiro, minimizando um crime. É crime, pessoal. Lavagem de dinheiro é crime. Ele só sabe fazer organização criminosa é crime. Mas eu não normalizei entendeu? Isso. Normalizou, tá gravado, tá gravado. Graças a Deus tá gravado. O problema é justamente porque esse. Eu posso mover contra você um processo por difamação e calúnia. Você tem um discurso muito raso. Homem. Você eu não sou pode ser homem. Não. Você tem um discurso muito raso e muito irresponsável. Acabou de minimizar os roubos do candidato que ele defende você não pode imputar, a ferro e fogo.
Você minimizou, seja homem, sustente sua palavra, eu tá gravado. Tá gravado. Você minimizou. Nenhum, você acabou de minimizar. Nenhum, ainda citou outro crime em tom de ironia. Eu vou pedir sua intervenção ainda agora. Citou outro crime em tom de ironia. Agora. Você ainda disse. E a organização criminosa? Eu vou pedir sua intervenção agora. E a organização criminosa? Ok. Perfeito. E a lavagem de dinheiro? Eu quero o VAR. Tá. Sexta-feira, porque amanhã eu não venho. Você disse lavagem de dinheiro, você minimizou lavagem de dinheiro. Eu não falei você isso. minimizou eu no não ar. Falei isso. Você acabou de não minimizar. Eu vou usar até as palavras. Vou usar até as palavras. Você disse assim: eu citei a pesquisa. A rejeição deles já está precificada. É o que a pesquisa. Ou seja, ele pode roubar, pessoal. Não, a rejeição já está precificada, o roubo está liberado. Não foi pode isso que roubar. Eu falei. Vou bater no peito e vou defender. Ok. Microfones cortados. Bom, a gente vai dando sequência aqui. Vamos tocando o barco. É o seguinte: TRE São Paulo proíbe Marçal de frequentar bares, boates e casas de prostituição. A matéria informa que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TRE São Paulo, determinou que o pré-candidato Pablo Marçal deve se abster de frequentar bares, boates e casas de prostituição, enquanto responde o processo eleitoral. A decisão judicial foi tomada com base em ações que alegam condutas que poderiam influenciar o pleito ou ferir normas de conduta pública. Segundo a reportagem, a determinação tem gerado amplo debate sobre os limites do poder judiciário para impor restrições pessoais a candidatos no período eleitoral, com defensores afirmando que medidas assim visam preservar a lisura do processo e críticos dizendo que tal decisão extrapola a atuação institucional e invade a esfera privada. O episódio reacende a discussão sobre liberdades individuais, critérios de aplicação de sanções judiciais e a relação entre ética pessoal e normas eleitorais no Brasil contemporâneo. Rafael, a justiça pode impor limites à vida privada? Antes de você responder, eu quero aqui ler mensagens da nossa audiência. Olha só, tem aqui, deixa eu ver, não está assinado, mas a mensagem é a seguinte: esse Rafael é muito bom, porque ele não é hipócrita. O Matheus entende bem, mas é muito chato. Isso é mensagem da nossa audiência. Tem assinatura sim, é o Pedro Bibiano. Ele mandou isso aqui, tá bom? Tem mais mensagem aqui, deixa eu ler aqui rapidinho. Boa noite, o debate está acalorado hoje. Gostaria de perguntar ao rapaz da esquerda em que processo Flávio foi julgado e condenado. Até a sentença condenatória, o Flávio é inocente. Crime por crime, o Lula ainda é culpado pelos crimes da Lava Jato, por assim dizer. Pronto, são essas duas mensagens que a gente recebeu. Agora, voltando ao tema, Rafael, a justiça pode impor limites na vida privada? Só para a gente agradecer a participação dos dois ouvintes, nós, Josmar, a título de honestidade mesmo, frisar aqui que eu não falei em nenhum momento que o Flávio Bolsonaro foi julgado e condenado. O que eu falei foram de ações que ele responde na justiça, não é? E o Matheus ficou chateado por conta disso. Inclusive, ações que ele responde na justiça e o enriquecimento dele é a toque de caixa. Ele enriqueceu, para você ter uma noção, ele comprou uma mansão de 6 milhões de reais e a pagou em 3 anos. Só a gente fazer as contas aqui rapidinho, você vai ver que não é fácil você ter um salário de deputado e pagar uma mansão nesse preço, né, nesse porte. Então eu não estou fazendo aqui a defesa do Lula e nem a defesa do Flávio Bolsonaro. A gente só está expondo ideias
E eu friso aqui, pessoal, respeito o Matheus, inclusive, acredito que ele pode estar em um dia ruim, o respeito. O nosso objetivo é debater sempre no campo das ideias e com o máximo respeito. Agora vamos lá para a pauta, Josmar Célio. Olha, infelizmente, é o que a gente estava conversando até em uma pauta anterior, que a judicialização hoje, ela já virou uma ferramenta de fazer política também. O Pablo Marçal, nós sabemos que ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele foi bem votado em São Paulo, não é? Ele teve uma votação expressiva, ele tem um nome, não é? E o que acontece eu não sei se a nossa audiência prestou atenção, mas ele está proibido, me desculpe aqui o palavreado, ele está proibido de ir até para um cabaré. Então como é que pode um negócio desses? Negócio brincadeira, né? Não, é uma piada. O juiz colocar num papel uma decisão e proíbe você de ir a casas noturnas. A casa das primas. Então se você proibido. não pode ir para casa noturna, imagine fazer política. Não é isso aí. Rafael, nosso tempo aqui está um pouquinho apertado, tá bom? E a gente já vai para a pauta internacional, para a gente finalizar, ok? Estados Unidos não viram efeito prático na lei Magnitsky no Brasil, diz advogado. A matéria informa que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TRE São Paulo, determinou... Meu Deus do céu, já estou voltando aqui está repetindo. Tá, aqui foi uma confusão que foi feita aqui, tá bom? Muito bem. Não temos leitura da notícia internacional, tá bom? Então vamos lá. Sanções internacionais são eficazes, Rafael? Vamos aí, 2 minutos somente. As sanções internacionais, elas são necessárias, né? Elas são do jogo, inclusive. Agora, essa afirmação que a lei Magnitsky não tem efeito prático no Brasil, ela é inclusive imprecisa, viu? No plano econômico e também no plano prático. Porque se você for parar um pouco para analisar, existem as limitações judiciais e a soberania, não é? Falta também de validade automática. O STF e o governo brasileiro já reforçaram esses pontos. E os efeitos práticos que a gente enxerga são relacionados à economia, não é? Grandes bancos brasileiros, como o Banco do Brasil, costumam seguir diretrizes de compliance internacionais. Então, é porque a pergunta ficou bem genérica, mas em resumo é isso. Existem efeitos práticos e o caso em tela aí é mais uma vez os Estados Unidos querendo sobrepor a ideia deles à ideia da nossa lei brasileira aqui. Mas o fato é que no final das contas, Josmar Célio, os Estados Unidos acabaram cedendo, não é? Às imposições do Lula, porque no começo o que era afirmado era o quê? Que o Lula, e ele, por não ter uma boa relação com o Donald Trump, ele ia ser taxado e ia prejudicar bastante a economia brasileira. O que aconteceu no frigir dos ovos? Não teve taxação nenhuma, foram feitos mais negócios entre o Brasil e os Estados Unidos, e o Donald Trump fez o quê? Elogiou o presidente Lula. Para quem não sabe, o Donald Trump está copiando o modelo do Bolsa Família para implementar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje é um dos países que mais tem gente passando fome. Muito bem. Rafael, nós chegamos ao final do nosso programa. Antes de finalizar, eu quero deixar bem claro aqui, tá? Quero deixar público o meu respeito, enorme respeito que tenho pelo Matheus Linardi. Sabe, ele é um cara excepcional, camarada 100%. Ele pode estar no seu dia hoje não muito legal, né?
desde o início do programa que a gente tem percebido uma certa tensão sobre o Matheus Linardi. Os motivos não são inerentes ao programa e por isso mesmo eu peço desculpas à nossa audiência, né, por ele ter se retirado antecipadamente antes do término do programa, e quero acreditar profundamente que ele esteja em um mau momento, tá bom? E eu quero agora pedir as suas considerações finais. Quero agradecer a você, Josmar Célio, ao Matheus também, que esteve aqui conosco, a toda a turma que tem nos acompanhado. Lembrar que amanhã é o Fábio Souza que virá aqui debater comigo, jornalista Fábio Souza, competentíssimo também. Dizer que estamos aqui prontos e apostos a trabalhar. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui em mais um duelo. Um forte abraço, uma boa noite e uma boa noite a todos. Muito bem, eu sou Josmar Célio, para você que está aí na nossa audiência, um cheiro e um queijo, e também o convite para um novo encontro amanhã a partir das 18 horas para mais O Duelo. Tenham todos uma boa noite.